dia, pessoal, como vocês estão? Espero que tudo esteja certinho na vida de vocês. Bom, vamos dar seguimento ao nosso curso de Química Geral para Engenharias, essa é a aula 7. Até o momento a gente comentou sobre ligações químicas, em particular as ligações iônica e covalente. A gente conversou que a ligação iônica é caracterizada pela troca de elétrons entre os átomos participantes. E daí entra uma parte importante que é de propriedades periódicas. Em geral, a ligação iônica vai envolver um metal, um elemento que está aqui localizado no lado esquerdo da tabela periódica, que tem a característica de ter uma baixa energia de ionização, ou seja, perdem elétrons com facilidade, formando cátions. Por exemplo, o M+ aqui. A ligação envolve também a formação de um ânion através da participação de um não metal, um elemento aqui do lado direito da tabela periódica que tem uma afinidade eletrônica alta, consequentemente uma tendência a receber elétrons. Então, uma espécie que perde elétrons e outra que aceita esses elétrons, dando origem a um par cátion-ânion. Gera uma atração eletrostática muito grande entre essas duas espécies, que faz com que a ligação iônica seja tão forte. Aqui a gente dá dois exemplos para o fluoreto de magnésio. No caso do magnésio, quando a gente representa ele dessa forma aqui, com as estruturas de Lewis, a gente está mostrando, destacando que ele tem 2 elétrons na camada de valência. Ele está aqui do lado esquerdo, então a tendência dele é perder esses 2 elétrons, dando origem ao cátion divalente, com carga 2+. Já o flúor, localizado aqui na tabela periódica, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Então, para atingir o octeto, para chegar na configuração com 8 elétrons ao redor dele, ele tem uma tendência a ganhar um elétron, gerando o ânion fluoreto. A gente viu que na hora de escrever a fórmula desse composto, a gente tem que levar em consideração as cargas, de tal forma que o composto como um todo é neutro. Para isso eu preciso de 2 fluoretos, cada um deles com uma carga negativa para cada átomo de magnésio 2+. Esse par iônico eventualmente dá origem ao que a gente chama de retículo cristalino, que é o sólido associado a um certo composto iônico. E esse sólido é muito estável, por quê? Porque a gente nota que a alternância entre cátions e ânions faz com que exista uma grande quantidade de ligações eletrostáticas. Por exemplo, se a gente focar a nossa atenção aqui nesse metal com carga positiva, você vê que ao redor dele a gente tem 3 ânions, pelo menos nessa representação bidimensional. Isso faz com que tenha pelo menos 3 interações eletrostáticas atrativas aqui, que faz com que esse composto seja bastante estável. Se ele é bastante estável, significa que na formação dele muita energia é liberada. A gente analisou a energética associada à formação da ligação iônica e notamos em particular que essa última etapa aqui, que é a de associação dos íons separados para gerar o retículo cristalino, é a que libera maior quantidade de energia. Sempre que você tem liberação de energia, o processo é bastante favorável, ele acontece espontaneamente. Então é justamente essa energia reticular a maior responsável pela estabilidade, pela espontaneidade da reação de formação, nesse caso aqui do cloreto de sódio. A reação oposta, que seria a de quebra da ligação iônica, para formar os íons separados, ela consome energia, por isso a gente tem um valor de ΔH positivo, indicando para a gente que a gente precisa fornecer 787 kJ por mol de reação para conseguir quebrar essa ligação e separar os íons na fase gasosa. Como a gente comentou, essa é uma interação eletrostática, e o que a gente espera é o quê? Se a gente aumenta a carga dos participantes, aumenta a interação eletrostática, consequentemente é mais difícil romper. Então você precisa de uma maior quantidade de energia. É o que a gente observa aqui
descendo ao longo dessas linhas. Por exemplo, o óxido de magnésio, que envolve a ligação entre espécies que têm carga do tipo 2, vai ter um valor de energia muito superior. E como a gente comentou, esse valor de energia superior se reflete nos pontos de fusão. O fato de compostos iônicos terem um ponto de fusão tão elevado está associado justamente a isso, a dificuldade de se romper as ligações iônicas por elas serem tão fortes. E já que a força de ligação aumenta com a valência, com a carga dos íons participantes, aumentará também o ponto de fusão com essa carga, como a gente observa nessa tabela. A gente falou também sobre ligação covalente. Diferente da iônica, ela é caracterizada pelo compartilhamento de elétrons, ou seja, os elétrons eles são compartilhados tanto com um átomo quanto com o outro átomo participante da ligação química. A gente representa normalmente através dessas estruturas moleculares que dão uma ideia do arranjo espacial e de quais são as ligações que existem para um certo composto. Quando a gente fala do CH4, por exemplo, a gente não sabe como os átomos estão ligados na molécula de CH4. A gente representa dessa forma aqui, de estruturas moleculares, a gente já consegue ter uma ideia. Traços podem representar ligações simples ou até ligações duplas, como a gente comentou na aula anterior, indicando a valência de cada átomo, ou seja, quantas ligações ele tende a estabelecer para chegar na configuração final, a configuração de octeto. Quem realiza a ligação covalente são principalmente esse grupo de átomos, os não metais. A gente vê vários compostos covalentes que envolvem carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, enxofre e o hidrogênio. Eventualmente alguns dos outros átomos participam também, cloro, por exemplo, mas principalmente esses elementos que a gente comentou. E o que está associado com a formação da ligação covalente e o fato dela ser tão forte é um rearranjo nas distribuições eletrônicas, nas nuvens eletrônicas de cada um dos átomos. A gente vê aqui o passo a passo da formação da ligação covalente. Aqui a gente tem os orbitais atômicos. Quando os átomos se aproximam um do outro, esses orbitais atômicos se distorcem de tal forma que aumenta a quantidade de densidade eletrônica aqui na região central, eventualmente dando origem a um orbital que a gente chama de orbital molecular. Justamente essa densidade eletrônica encontrada na região central que prende um núcleo ao outro, dando origem à ligação covalente. A gente comentou que uma forma mais informativa de visualizar estruturas moleculares através de estruturas de Lewis, que vão representar justamente os elétrons de valência de cada um dos átomos participantes, identificando quais são os pares de elétrons ligantes, aqueles que participam de ligação, e os pares de elétrons não ligantes, aqueles que não participam da ligação. Isso daqui vai ser importante para a gente na aula de hoje para determinar a geometria dos compostos químicos. A gente tem que levar em consideração tanto os elétrons que participam de ligações, quanto os elétrons que não participam. Lembrando que a tendência em ligações químicas é cada um dos átomos atingir o octeto, ou seja, ter 8 elétrons associados a cada um deles, com exceção do hidrogênio, que se tiver 2 elétrons associados a ele, já está numa condição favorável, uma condição estável. Agora, para o carbono, por exemplo, quando estabelece ligações químicas, cada um dos elétrons aqui conta para cada um dos átomos. Então, por exemplo, no caso do carbono, ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tem 8 elétrons associados ao carbono, atingiu o octeto, uma configuração estável. A gente comentou a lógica do livro, Russell, para fazer a determinação dessa distribuição de elétrons para as moléculas, né? A lógica era baseada em contar o número de elétrons total de um certo composto e depois distribuir de acordo com a regra do octeto e a valência de cada um dos átomos. Vou entrar em detalhes aqui.
E no final da aula a gente comentou também da energética de ligações. Por exemplo, uma ligação entre carbono e hidrogênio, uma ligação covalente, tem um valor de energia de 416 kJ por mol a 25 graus Celsius. São valores relativamente intensos. Você notar a ordem de magnitude aqui é muito próxima da ordem de magnitude das ligações iônicas. Então o questionamento que a gente terminou na aula anterior foi o seguinte: já que a força das ligações covalentes é próxima da força das ligações iônicas, por que os compostos iônicos, como o sal de cozinha, por exemplo, têm um ponto de fusão tão alto e os compostos covalentes, em geral, têm um ponto de fusão mais baixo, por exemplo, a água, para comparar? É essa pergunta que a gente vai responder na aula de hoje. Para isso, a gente tem que fazer toda uma excursão de conceitos que vão abordar tanto geometria molecular, eletronegatividade e interações intermoleculares. Belezinha, pessoal? Então vamos lá. Bom, o problema que a gente quer resolver primeiro é a questão da geometria molecular, ou seja, como os átomos de uma certa molécula estão arranjados espacialmente. Por exemplo, na molécula de metano, CH4, será que a distribuição mais favorável, aquela que a gente encontra na natureza, é essa daqui, que a gente chama de tetraédrica, onde você tem cada um desses átomos aqui de hidrogênio como se estivesse na base de uma pirâmide, esse carbono na região central e esse hidrogênio aqui no ápice, ou seja, uma estrutura tridimensional? Ou será que a configuração mais estável para o metano seria algo parecido com essa daqui, em que todos os hidrogênios estão muito próximos um do outro, ocupando a mesma região do espaço? Qual vocês acham que é a distribuição mais favorável? É a tetraédrica. Qual que será a lógica envolvida na determinação da distribuição espacial mais estável? É justamente a minimização da repulsão. O que acontece? Os elétrons que estão participando aqui dessa ligação, como a gente viu lá no desenho das ligações covalentes e dos orbitais moleculares, existe uma nuvem eletrônica associada a essa ligação química aqui. E existe uma nuvem eletrônica associada a essa ligação química aqui também, a essa e a essa. O que acontece é que essa nuvem eletrônica sente a repulsão por a nuvem eletrônica da ligação vizinha. Já que existe a repulsão e ambos os elétrons participantes sentem a repulsão mútua, a tendência é que eles se afastem o máximo possível para minimizar essa repulsão. Só que ele vai se afastar até que ponto? Ele vai, por exemplo, essa ligação aqui vai se afastar dessa daqui, vizinha, até o ponto que ela começa a sentir uma repulsão desse daqui. Então notem que é um problema de otimização da geometria, de tal forma que você tem um afastamento de todas as ligações, gerando um mínimo de energia. Já essa situação aqui, todas as ligações estão muito próximas na região de espaço, a repulsão aqui é muito grande, faz com que ao longo do tempo a tendência é esses hidrogênios se afastarem, dando origem a essa distribuição espacial. Para isso é muito importante a gente destacar a estrutura de Lewis. A estrutura de Lewis ela mostra tanto os elétrons ligantes quanto os elétrons não ligantes. E todos eles vão participar nesse jogo de determinação das repulsões eletrônicas. Por exemplo, vou dar um novo exemplo aqui com a molécula de amônia, o NH3. Vocês acham que a molécula de amônia tem a estrutura mais estável como essa daqui, trigonal planar, ou seja, todos os átomos estão no mesmo plano de um triângulo, por exemplo, ou se seria uma configuração dessa daqui, do tipo piramidal? Qual vocês acham que é a situação mais favorável? Pode ser contra-intuitivo, mas a mais favorável é essa daqui, a piramidal. Por que será que essa daqui, a piramidal, é a mais favorável? Sendo que aqui a distância, o ângulo aqui é em torno de 120 graus Celsius. Já o ângulo aqui, numa distribuição tridimensional, já vou adiantar para vocês, é em torno de 108 graus Celsius. Ou seja, o ângulo aqui é menor
do que esse ângulo. A gente esperaria que uma repulsão maior aqui, né? Será que falta a gente considerar alguma coisa para determinar que faz com que a geometria piramidal seja mais estável? Falta sim, como a gente comentou, falta a gente incluir o par de elétrons não ligantes. Então, ó, nitrogênio, na molécula de amônio, ele estabelece 3 ligações simples entre o nitrogênio e o hidrogênio, e além disso sobra um par de elétrons aqui não ligantes. Embora ele não esteja participando da ligação, ainda assim ele vai sofrer uma repulsão por parte desses outros elétrons das ligações. Ou seja, na hora de determinar a geometria desse composto, a gente tem que levar em consideração tanto estas repulsões aqui dos elétrons ligantes, quanto as repulsões entre os elétrons ligantes e o par de elétron não ligante. Esse desenvolvimento, essa metodologia é conhecido como VSEPR, do inglês Valence Shell Electron Pair Repulsion, minimização da repulsão entre os pares de elétrons de valência. Os elétrons de valência são tanto os elétrons que estão participando das ligações, quanto o par de elétrons não ligante. A ideia aqui é sempre maximizar os ângulos entre ligações químicas, de tal forma a minimizar as repulsões. Então essa é a lógica que a gente segue na determinação da geometria molecular de diferentes compostos. Mais alguns exemplos aqui. Molécula de água, H2O. Vocês acham que ela tem uma geometria do tipo linear ou angular? O que a gente precisa saber? Não dá para chutar de cabeça. O que a gente precisa fazer é descobrir a estrutura de Lewis, ou seja, colocar os elétrons ligantes e não ligantes. Vamos tentar fazer isso daqui juntos antes de apresentar a resposta para vocês. Aqui tem uma ligação simples, então ó, tem um elétron aqui, um elétron por parte do oxigênio, mais um elétron desse hidrogênio, outro elétron por parte do oxigênio. O oxigênio já tem 1, 2, 3, 4 elétrons associados a ele, faltam mais 4, que são os pares de elétrons não ligantes. Então notem que a princípio você poderia pensar que para a molécula de água a melhor distribuição seria a linear. Por quê? Porque você tem essa ligação aqui, essa ligação, o mais afastado que elas podem ficar é de acordo com uma geometria linear. Mas a geometria correta é a angular, justamente por quê? Por causa dos pares de elétrons não ligantes. Cada um deles vai interagir entre si, ou seja, é importante você pensar tanto na repulsão entre os elétrons ligantes, essa repulsão aqui, quanto na ligação entre esses elétrons ligantes e os elétrons não ligantes. E também a repulsão entre elétrons não ligantes e elétrons não ligantes, ou seja, entre esse par aqui e esse par. No final, a geometria que é mais adequada para uma situação como esse tipo aqui é a geometria similar à anterior, a tetraédrica, só que em vez de você ter uma ligação aqui e outra ligação aqui, na verdade o que você tem é, imagina um oxigênio, um par de elétrons não ligante, par de elétrons não ligante, hidrogênio, hidrogênio. Por isso que a geometria, quando a gente vê só os átomos participantes, é uma geometria angular. Agora, quando a gente pensa também nos elétrons não ligantes, a gente percebe que a distribuição é uma distribuição de acordo com um tetraedro. Agora, é muito importante destacar isso daqui. Quando a gente fala da geometria, a gente está falando só da distribuição dos átomos. Por isso que a gente fala que a distribuição é angular e não tetraédrica. Certinho? Seguindo essa lógica, qual que seria a geometria mais adequada para a molécula de CO2, o gás carbônico? De novo, a gente tem que determinar a estrutura de Lewis. No caso aqui, o carbono ele já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 elétrons associados a ele. Não tem nenhum par de elétrons não ligantes. Dessa forma, não tem nenhum tipo de repulsão aqui que a gente tenha que levar em consideração. Só a repulsão entre esse conjunto de ligações e esse conjunto de ligações aqui.
E essa repulsão, a máxima minimização dessa repulsão acontece quando estão opostos um ao outro, que caracteriza uma geometria linear. Existem vários tipos de geometrias moleculares possíveis. Conforme a gente aumenta o tamanho da molécula, você consegue acessar geometrias mais complexas. Aqui a gente comentou da geometria linear, trigonal plana, essa daqui em que todos os átomos estão no mesmo plano, tetraédrica, deixa eu ver se eu consigo apagar esse desenho aqui. Não vai conseguir. No caso da tetraédrica, a gente tem um átomo central e os átomos aqui nos vértices desse tetraedro. Agora, eventualmente, a gente pode pensar também em moléculas mais simples, como a da água, em que nos vértices, em vez de você ter átomos, na verdade o que você tem são os elétrons não ligantes. Isso que vai dar origem à ligação do tipo angular para a molécula de água. Pirâmide trigonal, que a gente viu para o NH3. Angular, no caso da água, uma situação mais simplificada com respeito à tetraédrica. E assim por diante. Num curso de Química, a gente espera que os alunos, a partir da fórmula molecular, sejam capazes de determinar qual que vai ser a estrutura espacial das moléculas. Agora, para a engenharia, o que eu acho mais razoável é dado duas configurações possíveis, qual é aquela que é mais favorável. Então aqui a gente traz a molécula de SF4, duas configurações que a princípio seriam possíveis. Qual dessas configurações vocês acham que é mais favorável? Notem que aqui a gente tem ligações entre enxofre e flúor fazendo um ângulo de 90 graus com um par de elétrons não ligante, são 3 no total. E aqui nessa configuração a gente tem flúor aqui fazendo apenas duas ligações do tipo enxofre e flúor fazendo um ângulo de 90 graus com esse par não ligante. Essa configuração aqui é a mais favorável porque ela minimiza esse tipo de interação entre um elétron não ligante e o par de elétrons ligantes aqui dessa ligação enxofre-flúor. Chamando a atenção que existe uma graduação no nível de repulsão entre os elétrons. Elétron não ligante versus elétron não ligante é aquela situação que gera maior repulsão entre esses pares. Ou seja, esse par de elétrons aqui, junto com esse par de elétrons aqui, eles vão ter a máxima repulsão possível numa situação de configuração de elétrons em moléculas, ou seja, a tendência é que eles se afastem ainda mais um do outro. Na ordem de graduação, elétron ligante com elétron não ligante. Então, por exemplo, os elétrons que participam dessa ligação aqui vão ter uma repulsão apreciável com respeito a esse par de elétrons não ligante. Essa repulsão aqui vai ser maior do que a repulsão entre esse par de elétrons e esse par de elétrons aqui, porque nesses dois casos aqui os pares de elétrons são ligantes. Então o menor caso de repulsão é entre um elétron ligante e outro elétron ligante. Ainda são situações de repulsão extrema, repulsão forte, mas no nível de gradação que a gente está comentando aqui é o que vai apresentar menor nível de repulsão. Essa ideia de geometria molecular é muito importante para a determinação de propriedades físicas e até propriedades químicas de compostos. E um exemplo que a gente traz aqui é o de isômeros. Talvez você já tenha ouvido falar de isômeros, cis, trans. Provavelmente vocês ouviram falar através daquela ideia de gordura. Gordura cis, gordura trans. O que está associado a isso? Aqui a gente traz dois isômeros desse tipo, cis-trans. Aqui a gente tem o cis-2-buteno. Vamos quebrar o nome aqui e descobrir o que ele significa. But indica que a gente tem 4 carbonos, então 1, 2, 3, 4 carbonos. Eno indica que a gente tem uma ligação dupla. Esse 2 aqui indica a posição da ligação dupla, ou seja, está na segunda ligação química entre os carbonos.
primeira, segunda, terceira. Então, a ligação dupla está localizada bem na região central. E o cis aqui, o que será que esse cis diz respeito? Diz respeito à conformação desse grupo que a gente chama de metila, grupo metil. Notem que aqui no cis-2-buteno, os grupos metila estão orientados na mesma direção, para esse lado aqui do slide. Já no trans-2-buteno, estão orientados em direções opostas. Isso faz com que as propriedades químicas e físicas sejam levemente diferentes de um isômero para o outro. Isso vai ser muito importante em química. A gente traz um exemplo para vocês que é do protetor solar, aquele que você aplica na pele. O protetor solar, ele tem esse tipo de composto na formulação dele, isômeros com ligações duplas. O que acontece quando vem a radiação solar, ela interage com essa ligação dupla e quebra ela, transforma numa ligação simples. Além disso, a partir do momento que você transforma essa ligação numa ligação simples, esse grupo aqui como um todo adquire a capacidade de rodar ao longo do eixo da ligação simples. Então é como se fosse, de forma bem simples, um ventilador. Ele dissipa a energia. Então a energia da luz solar é dissipada na forma térmica e na forma de quebra da ligação, e evita que essa luz entre para dentro da pele e acabe trazendo danos. Então é uma forma de usar ligações químicas para proteger a pele da gente. Agora, no segmento da aula, a gente comentou de geometria molecular, e mais para frente a gente está interessado em entender por que compostos covalentes têm um ponto de fusão tão pequeno. Ou seja, será que geometria molecular influencia as propriedades químicas e propriedades físicas dos compostos? Vamos dar uma olhadinha aqui em dois exemplos. O CO2, que a gente já determinou que tem uma configuração linear, ele é um gás à temperatura ambiente. Já a água, que tem uma configuração angular, é um líquido à temperatura ambiente. Será que essa diferença de geometria ajuda a gente a explicar essa diferença de propriedades, ou seja, o baixo ponto de ebulição do CO2 e o elevado ponto de ebulição da água, comparativamente? Ele vai ajudar a explicar, mas a gente precisa de mais um conceito, que é o de eletronegatividade. Eletronegatividade é uma ideia associada à ligação covalente. Até o momento a gente tinha caracterizado a ligação covalente pelo compartilhamento de elétrons entre dois átomos. Agora, será que esse compartilhamento ele é igual entre os dois átomos ou ele é desigual? Ou seja, um dos átomos recebe uma fração maior desses elétrons, ou os elétrons passam uma maior parte do tempo ao redor de um átomo do que ao redor do outro? Bom, a gente já comentou que diferentes elementos têm propriedades periódicas diferentes. As propriedades periódicas variam ao longo da tabela periódica. Então, é difícil imaginar que o hidrogênio que está nessa ponta e o oxigênio que está nessa outra ponta aqui tem a mesma afinidade por elétrons, tem a mesma capacidade de atrair elétrons. Então, a gente consegue imaginar o oxigênio, que tem uma afinidade eletrônica alta, ele está aqui do lado direito da tabela periódica, ele vai ter uma característica de querer de ficar com os elétrons a maior parte do tempo próximos dele, ou seja, ele vai atrair essa densidade eletrônica da ligação covalente para próximo dele, dando origem a uma separação de cargas parcial. A essa propriedade, a diferença entre afinidades eletrônicas que gera uma distribuição desigual dos elétrons participantes da ligação covalente, a gente chama de eletronegatividade, tendência de um átomo em atrair densidade eletrônica de ligações para si próprio. Então, por exemplo, o oxigênio, ele é mais eletronegativo, ele tem uma tendência a atrair esse par de elétrons mais próximo dele, ou seja, a densidade eletrônica aqui, ela passa a maior parte do tempo ao redor do oxigênio do que ao redor do hidrogênio. Isso faz com que a gente tenha um excesso de carga negativa aqui, a gente representa com esse delta menos. O delta significa uma fração, por exemplo, 0,3 menos
0,3 mais. Então esse delta é um valor fracionário. Se o oxigênio tem um excesso de carga negativa, por conservação de carga, o hidrogênio vai ter um excesso de carga positivo associado a ele. Essa separação de cargas dentro da ligação química dá origem ao que a gente chama de um dipolo elétrico. Dipolo elétrico é caracterizado por isso. Quem participa do curso de engenharia elétrica ou já viu um curso de física elétrica, talvez se lembre desse conceito. O dipolo elétrico ele é formado quando você tem uma carga negativa e uma carga positiva muito próximas uma da outra. Nesse caso aqui é um dipolo elétrico molecular, porque ele é feito através da separação de cargas dentro de uma molécula. Outra coisa importante é que ele é uma grandeza vetorial. Lembra que o vetor ele tem três características importantes: a intensidade, é o tamanho do vetor, sentido e direção. Então a gente precisa dessas três características para definir bem um vetor, uma grandeza vetorial, nesse caso aqui o dipolo elétrico molecular. A forma como a gente representa o dipolo elétrico molecular é com a parte de trás da seta indicando o lado positivo, então aqui no caso o hidrogênio, e a ponta da flecha está associada com o polo negativo. Então, uma representação simplificada para indicar um dipolo elétrico molecular. Quando a gente fala que diferentes elementos têm diferentes propriedades, a mesma coisa acontece para a eletronegatividade. Essa tabela aqui traz uma escala possível de eletronegatividade para os diferentes elementos da tabela periódica. Notem aqui, flúor, valor 4, é um dos mais eletronegativos. Oxigênio também, 3,4, fósforo 2,2, gálio 1,6, sódio 0,93, como a gente já esperaria de sódio, aqueles elementos que estão do lado esquerdo da tabela periódica. E existe uma sequência de letras aqui que ajuda a gente a lembrar com facilidade, que é o von Clebrich. Aqui são elementos mais eletronegativos do lado da esquerda, menos eletronegativos aqui do lado da direita. Ou seja, por exemplo, se eu tiver a ligação aqui entre enxofre e oxigênio, como é que a gente faz para determinar quem tem um excesso de carga positivo e quem tem um excesso de carga negativo? Olha na tabela, o oxigênio tem uma eletronegatividade de 3,4, o enxofre de 2,6, ou seja, o oxigênio é mais eletronegativo que o enxofre. Consequentemente, o oxigênio vai ter uma tendência a ficar com um excesso de carga negativo e o enxofre com excesso de carga positivo. Então, a gente pode representar dessa forma e você pode desenhar o dipolo elétrico associado. Esse é o polo positivo, a gente tem a ponta da flecha, a parte de trás da flecha aqui. Esse é o polo negativo, a gente tem a cabeça da flecha aqui. E aqui notem que a distribuição, os elétrons estão um pouquinho deslocados para a esquerda, só para deixar visual essa diferença da eletronegatividade, que faz com que o par de elétrons esteja mais próximo do oxigênio do que do enxofre. Agora, a ideia de formação do dipolo elétrico tem tudo a ver com polaridade das moléculas e polaridade dos compostos. Quando a gente pega aqui, por exemplo, a molécula de ácido clorídrico, o HCl, o hidrogênio e o cloro, eles têm eletronegatividades diferentes. O cloro é muito mais eletronegativo do que o hidrogênio. Na dúvida, olha a tabela. Onde está o cloro aqui? Cloro 3,2, hidrogênio 2,2, ou seja, o cloro vai ter o excesso de carga negativo. Então, vamos até representar aqui. A gente acabou de olhar na tabela periódica, viu que o cloro ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, a tendência é você ter uma coisa desse tipo. O cloro com excesso de carga negativo, o hidrogênio com excesso de carga positivo. Essa configuração dá origem a um dipolo elétrico molecular, que a gente representa dessa forma aqui, da ponta positiva para a ponta negativa. Se ele dá origem a um dipolo molecular, ele vai dar origem a uma molécula polar nesse caso. Uma molécula polar significa o quê? Que você tem polos nessa molécula. Você tem uma distribuição de carga desigual. Por isso,
um canto da molécula está positivo, o outro canto está negativo. Por isso que a gente fala que essa molécula é polar. Já na outra ponta, a gente traz a ligação química entre dois átomos iguais. Nesse caso aqui, a gente fala que é uma molécula homonuclear, porque os dois núcleos são idênticos. No caso anterior, a gente fala que é uma molécula heteronuclear, porque os núcleos, os átomos constituintes são distintos. Nesse caso aqui, os dois átomos são iguais, ou seja, não existe diferença de eletronegatividade entre uma ponta e a outra ponta. Consequentemente, não vai ter excesso de carga de um lado ou do outro. Dessa forma, a gente não tem polaridade nessa molécula, dá origem a uma molécula apolar. Isso que a gente discutiu vale para moléculas. Agora, quando você tem um punhado de moléculas, dando origem a um líquido, por exemplo, ou a um gás, você tem um composto. A forma como a gente se refere é um composto macroscópico. O que acontece é que esse composto macroscópico, ou seja, uma coleção de moléculas polares, como é o caso do HCl, dá origem a um composto polar. Então, por exemplo, quando a gente pega o ácido clorídrico, ele é um líquido transparente à temperatura ambiente. Esse líquido é um líquido polar. Por que ele é um líquido polar? Porque ele é constituído por moléculas polares. Já o cloro, ele dá origem a um composto apolar. O cloro à temperatura ambiente é um gás. Então, ele é um gás, e esse gás como um todo é um gás apolar. Por quê? Porque ele é constituído de moléculas apolares. Olha aqui, mais um exemplo do que a gente está tentando destacar. Ácido clorídrico, polar, líquido à temperatura ambiente. Cloro, apolar, gás à temperatura ambiente. Tem alguma coisa aí, hein, pessoal? Vamos seguir na aula para descobrir qual que é esse mistério. Agora, quando a gente fala de polaridade de moléculas mais complexas, como por exemplo o CO2 ou a molécula de água, tem um fator a mais que a gente precisa levar em consideração, que é o fato de que você tem vários dipolos associados a cada uma das ligações químicas. Então, por exemplo, aqui a molécula de CO2, alguma coisa errada com essa molécula de CO2. Vocês conseguiram identificar? O que será que é, hein? Uma ligação dupla. Na verdade, aqui falta as ligações duplas entre carbono e oxigênio. Então, o que acontece? A gente tem ligações entre carbono e oxigênio. O oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono, ou seja, ele tem uma tendência a ficar com uma carga negativa. O carbono vai ter uma tendência a ficar com uma carga positiva. Ou seja, essa ligação aqui, esse lado da ligação, vai dar origem a um dipolo elétrico. E esse outro lado aqui dá origem a outro dipolo elétrico. Se eu quiser conhecer a polaridade da molécula como um todo, o que a gente precisa fazer é a soma desses dipolos elétricos, que corresponde à soma de vetores. Para quem teve geometria analítica já sabe do que a gente está falando. Para quem está tendo agora ou está acabando de ver esse processo, a gente vai falar basicamente aqui o que significa a soma de vetores. Na soma de vetores, como a gente faz? A gente coloca um na ponta do outro. Então, por exemplo, imaginar que a gente começa com esse vetor aqui. Vou representar ele aqui. A gente começa pelo primeiro deles. Para fazer a soma, a gente pega o segundo e coloca aqui na ponta do primeiro. Então, o segundo vai estar nessa direção aqui. Então, o primeiro direcionou nesse sentido, o segundo volta para trás e para na mesma posição anterior. Se ele para na mesma posição anterior, o vetor resultante aqui é nulo, é um ponto, é igual a zero. Ou seja, a soma desses dois vetores, nesse caso aqui em particular, dá igual a zero. Por isso que a molécula de CO2 é uma molécula que a gente diz apolar. Embora ela tenha, e muita atenção aqui, embora ela tenha ligações polares, são essas duas aqui, quando a gente faz a soma vetorial de cada um desses dipolos, dá origem a um valor nulo. Consequentemente, a molécula como um todo é uma molécula apolar.
Então, muito cuidado, muita atenção na hora de definir a polaridade de um composto. Você tem que somar os dipolos participantes daquele composto como um todo. Já no caso da molécula de água, é diferente. Por quê? Porque a gente tem uma geometria angular. Aqui a gente tem o oxigênio, ele é mais eletronegativo do que hidrogênio, ou seja, a tendência é você ter um excesso de carga negativo aqui e um excesso de carga positivo aqui para cada um dos hidrogênios. Isso dá origem a um dipolo elétrico. São dois dipolos, um nesse sentido e o outro nesse sentido. Se eu quiser fazer a soma desses dipolos, como que a gente faz? Escreve um deles primeiro, por exemplo, esse daqui. Ó, representei ele aqui. O próximo dipolo a gente põe aqui na ponta desse inicial. Então, o próximo vem aqui. O vetor resultante corresponde à diferença entre essa posição e essa daqui. Notem que, ó, a contribuição no eixo X, que é esse daqui, ela é cancelada. Você tem, ó, uma contribuição aqui, corresponde à projeção desse vetor nesse eixo. E você tem essa contribuição no sentido oposto. Corresponde à projeção desse vetor aqui no eixo X. Ou seja, se a gente avaliar só o eixo X, você não tem variação nesse sentido. Agora, se você avaliar o vetor resultante no eixo Y, você vai ver que, ó, esse vetor aqui corresponde com essa parcial, esse novo vetor aqui com mais uma parcial. O vetor resultante ele é não nulo, ele tem uma intensidade que é não nula. Consequentemente, a molécula de água, que é constituída por dois dipolos elétricos moleculares, ela tem um dipolo elétrico resultante não nulo. Por isso que a gente fala que a molécula de água é uma molécula polar. Certinho, pessoal? Então, notem que na hora que a gente vai definir a polaridade de uma molécula, é importante a gente identificar a diferença de eletronegatividade entre os átomos, cada um dos átomos participantes. Essa diferença de eletronegatividade vai gerar dipolos elétricos moleculares associados a cada uma das ligações. Agora, para o composto como um todo, a gente tem que fazer a soma desses dipolos elétricos. Para saber se uma molécula é polar, a gente tem que somar todos os dipolos elétricos associados a essa molécula. Se a resultante for não nula, a molécula é polar. Se a resultante for nula, como é o caso aqui, a molécula é apolar. Portanto, vai depender muito da geometria molecular. Note que, assim, em termos de situação, é até parecido da molécula de CO2 com a molécula de água. A gente tem dipolos elétricos aqui. Só que o que acontece? Pelo fato de ser linear, no caso do CO2, os dipolos elétricos se cancelam. Já no caso da água, que é angular, os dipolos elétricos se somam. Por isso que a gente tem uma diferença de comportamento entre os dois. Por isso que é muito importante a gente conhecer bem geometria molecular, porque ela vai influenciar a polaridade dos compostos, que por sua conta vai influenciar as interações intermoleculares, interações entre diferentes moléculas. Então, como a gente comentou aqui, CO2 é uma molécula apolar, a resultante é nula. A molécula de água é uma molécula polar, a resultante é não nula. Olha o ponto de ebulição aqui do CO2, menos 78,5. É muito menor do que 100 graus Celsius, que é o da água. De novo, a mesma tendência que a gente já estava observando. Uma molécula polar com ponto de ebulição baixo, uma molécula polar com ponto de ebulição maior. Vamos dar um outro exemplo aqui, metano, CH4. Nesse caso aqui, todos os hidrogênios estão distribuídos de uma forma simétrica. Então, embora existam dipolos associados a cada uma dessas ligações, na hora que você soma todos eles, de acordo com a distribuição espacial, o resultante é nula, ou seja, a molécula de metano é apolar. Ponto de ebulição, menos 161. Já no caso do metano, a gente tem, de novo, ligações polares, dão origem a dipolos elétricos moleculares, e quando a gente soma todos eles, dá um dipolo elétrico resultante não nulo. Então, a molécula de amônia é uma molécula polar. Olha o ponto de ebulição dela, menos 33,4 é maior do que a do metano. Então, de novo, a diferença entre a polar
polar. Será que tem alguma relação importante entre essa ideia de polaridade, apolaridade e o ponto de ebulição de substâncias? É isso que a gente vai ver agora na segunda parte da aula, que trata de interações intermoleculares. Beleza, pessoal? Agora vai ficar bonita a coisa, que a gente vai responder a pergunta que a gente tinha colocado inicialmente. O que a gente estava interessado em responder era o seguinte: por que a molécula de água, por exemplo, tem ligações químicas tão fortes, tem um ponto de fusão e de ebulição muito menor do que o sal de cozinha, por exemplo, que tem ligações iônicas na mesma intensidade de força. Isso tem tudo a ver com o que acontece durante o processo de fusão ou durante o processo de ebulição de uma certa substância. Lembrando que fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido, e ebulição é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Então, o que será que acontece durante uma ebulição, por exemplo? Será que é isso daqui que acontece, uma quebra da ligação química? E esse hidrogênio vai embora na forma de gás, e esse grupo OH aqui vai embora na forma de gás? Não, não é isso que acontece. Vou até destacar aqui com a caneta. Não é isso que acontece durante uma fusão, durante uma ebulição. Ligações químicas não são quebradas. A energia térmica não é suficiente nessas temperaturas para quebrar uma ligação covalente. O que acontece durante um processo de ebulição de água, por exemplo, é o rompimento de interações que a gente chama de intermoleculares. Então, interações entre moléculas distintas. Então, aqui a gente está representando uma molécula de água, outra molécula de água, outra molécula de água. Qual que é a característica da molécula de água? Ela é uma molécula polar, ou seja, dentro dessa molécula a gente tem separação parcial de cargas, o hidrogênio com excesso de carga positivo, o oxigênio com excesso de carga negativo. Quando uma molécula de água está próxima de outras, o que você acha que vai acontecer entre esse hidrogênio aqui que tem um excesso de carga positiva e esse oxigênio da molécula vizinha que tem um excesso de carga negativa? Vai ter uma força atrativa entre eles, né? Ou seja, essa polaridade das moléculas dá origem a interações entre moléculas, interações intermoleculares. E são justamente essas interações intermoleculares que fazem com que um líquido seja coeso, ou seja, ele se mantenha constante ao longo do tempo, ele não evapore assim do nada. Então, são essas interações intermoleculares que dão coesão entre as diferentes moléculas participantes de um sólido ou de um líquido, às vezes até de um gás. Quando a gente fala de ebulição de um composto, o que a gente está fazendo na verdade é quebrar. Vou até destacar com uma outra cor aqui. Então, na ebulição, o que a gente está fazendo é quebrando essas interações intermoleculares. Aqui, ó, ebulição. Então, ebulição significa romper essas interações intermoleculares de tal forma que a molécula de água aqui, que antes era líquida, por que era líquida? Porque ela estava presa às vizinhas, ela passa a ser uma molécula gasosa, tá? Ela já não está presa a mais nenhuma molécula vizinha. Então, são essas interações que a gente vai romper ao longo do tempo. Existem diferentes tipos de interações intermoleculares. A gente destaca aqui 3, são as mais relevantes, mais importantes para o que a gente vai discutir a seguir. A primeira delas, forças de London, em geral acontecem para compostos apolares, e a gente pode dar uma intensidade de força para cada uma dessas interações. Então, aqui no caso das forças de London, a gente tem energia de ligação entre 0,2 e 5 kJ por mol. O que significa isso aí? Se você tiver 1 mol de ligações, 1 mol de forças de London estabelecidas, você precisa de
entre 0,2 e 5 kJ de energia para conseguir romper essas interações. Já no caso de interações de polo, como a gente comentou lá para a água, ó, esse tipo de interação aqui, ó, é entre o dipolo dessa molécula e o dipolo dessa outra molécula. Então, interações do tipo dipolo são interações um pouquinho mais fortes, porque são interações eletrostáticas, né, entre diferentes dipolos. Você precisa de uma energia maior para conseguir romper essas interações, por isso o valor de 2 a 8 kJ por mol. Já as ligações de hidrogênio, de 4 a 50 kJ por mol, são das interações intermoleculares mais fortes, que envolvem a interação entre a molécula de hidrogênio de uma molécula e o átomo de hidrogênio de uma molécula e o par não ligante de elétrons do flúor, oxigênio ou nitrogênio, pode ser qualquer um desses daqui, então ó, flúor, oxigênio, nitrogênio, de uma molécula vizinha. Então só compostos que contenham esses elementos aqui podem eventualmente dar origem a ligações de hidrogênio. A gente vai destacar aqui para cada um deles. Inicialmente, forças de London para compostos apolares, tem esse valor de energia que a gente já discutiu, de 0,2 a 5 kJ por mol. Também são conhecidas como interações do tipo dipolo induzido. Esse nome aqui é muito importante para a gente entender qual que é a origem dessa força de atração. Vou comentar com vocês a origem devido a principalmente flutuações. A gente tem flutuações térmicas de radiação eletromagnética que fazem com que, por exemplo, se essa molécula aqui eventualmente sofre uma colisão com outra, instantaneamente a gente pode ter um excesso de carga positiva numa ponta dela. Isso daqui acontece espontaneamente, é normal, é um tipo de flutuação. Assim como o ser humano tem flutuações no humor, não há um valor, um platô, um valor único, na molécula a gente tem flutuações da densidade eletrônica. Então, supondo que num certo instante a gente teve um excesso de carga positiva aqui, desse lado da molécula, representando isso daqui como a nuvem eletrônica da molécula como um todo, isso significa que por conservação de carga a gente vai ter um excesso de carga negativa aqui nessa outra ponta. Isso é o que a gente chama de dipolo elétrico molecular. Por que chama de dipolo induzido? Porque a presença dessa carga positiva aqui nessa molécula 1, vou até escrever aqui, 1, ela vai induzir cargas na molécula 2, a molécula vizinha. Então, ó, se tem um excesso de carga positiva aqui, vai induzir uma carga negativa aqui, uma carga negativa aqui e outra carga negativa aqui. Ou seja, um rearranjo da densidade eletrônica aqui nessa molécula. Se aqui a gente tem cargas negativas, na ponta oposta a gente tem cargas positivas. Então, quando a gente fala de dipolos induzidos, a gente está falando justamente esse dipolo aqui induzindo esse outro dipolo aqui na molécula vizinha. E assim por diante para todos os outros. Por isso que a gente chama de dipolo induzido. É um tipo de força atrativa, essa carga positiva vai sofrer uma atração por essa carga negativa. Só que o que acontece? Essa separação de cargas devido a uma flutuação, ela é muito volúvel, ela varia muito rápido com o tempo, ou seja, da forma como está aqui, positivo e negativo, passa uma fração de segundo e a gente já tem a situação invertida, ou seja, essa é uma situação que passa muito pouco tempo nessa situação, consequentemente dá origem a uma atração que é relativamente fraca. Por quê? Porque ela está sempre sendo destruída e refeita ao longo do tempo. Então, se a gente olhasse um gráfico, a gente veria alguma coisa do tipo serrilhada, formou a ligação, desformou, formou, desformou, formou, desformou. Essa característica de formar e desformar ao longo do tempo faz com que essa interação seja relativamente fraca. Além disso, como você consegue imaginar aqui, o número dessas interações vai crescer com o tamanho da cadeia molecular. Então, o que a gente espera é que cadeias maiores, com maior número de carbonos ou flúoros, assim por diante, dão origem a um maior número de forças do tipo dipolo induzido.
Quem faz esse tipo de interação? Em geral, hidrocarbonetos, que tem essa fórmula genérica aqui, C, X átomos de carbono, Y átomos de hidrogênio, e fluorocarbonetos, que a gente tem X átomos de carbono, Y átomos de flúor, Z átomos de hidrogênio também. Esses compostos dão origem a forças desse tipo aqui, forças de London, forças relativamente fracas. Um exemplo de fluorocarboneto, por exemplo, é o Teflon. O Teflon tem essa característica de ser constituído por carbono e flúor, ou seja, na superfície do Teflon, imagina que vem uma outra substância sobre a superfície do Teflon. A única forma do Teflon interagir com essa outra substância é através de forças de London que são relativamente fracas, ou seja, você quebra com facilidade. Por essa razão, entre outras, os materiais não grudam com facilidade no Teflon. Quando a gente comenta que a intensidade dessas forças de London aumenta com o tamanho da cadeia, isso daí tem uma importância muito relevante na hora de determinar o ponto de ebulição e de fusão dos compostos. O que acontece? Como a gente comentou, o que significa a ebulição? Significa você separar moléculas distintas. Então, ó, passar isso daqui para a fase gasosa. Então, ó, retirar essa molécula aqui que antes estabelecia essas interações intermoleculares, quebrar todas essas interações para passar para a fase gasosa. O que acontece? Quanto maior o tamanho da cadeia, maior o número de interações, consequentemente maior a energia que você precisa dar. Ou seja, a gente espera que com o aumento do tamanho da cadeia, aumente a energia necessária para romper essas interações. Aumentar a energia significa o quê? Significa que a gente precisa de uma temperatura maior. Então, ó, simplesmente com base nesse raciocínio, a gente já consegue estimar ou pensar teoricamente numa tendência dos pontos de ebulição. A gente espera o quê? Que com o aumento da cadeia, aumente a temperatura de ebulição desses compostos. Vamos ver se isso é verdade? Aqui a gente tem a fórmula química de diferentes compostos, são hidrocarbonetos, a gente está aumentando o tamanho da cadeia. Aqui a cadeia tem só um carbono, é o metano, aqui a gente tem 2, 3 e assim por diante até o decano. Octano, vocês talvez lembram, é a gasolina. Hexano, a gente tem aqui o pentano, esses daqui ainda são líquidos à temperatura ambiente. Agora, todos esses outros aqui são gases à temperatura ambiente. Olha só a tendência, ponto de fusão, melting point é o ponto de fusão. Ele é muito negativo aqui e vai ficando menos negativo com o aumento da cadeia. Ficar menos negativo significa o quê? Está aumentando o ponto de fusão com o aumento da cadeia, como a gente esperava. Além disso, o ponto de ebulição, ó, daqui para cá ele fica menos negativo, então está aumentando. Daqui para cá ele fica mais positivo. Então, ao longo de toda essa coluna aqui, ele está aumentando. Então, o ponto de ebulição também aumenta com o aumento da cadeia. Por que isso? Pela razão que a gente explicou aqui. Então, notem como é relevante esse conhecimento químico dos fundamentos químicos. A partir dos fundamentos químicos, a gente consegue predizer comportamentos experimentais. Esse é o poder de se conhecer um pouco de teoria de química e de qualquer outra disciplina. Belezinha, pessoal? Próxima interação intermolecular, dipolo-dipolo. Olha, antes a gente estava falando de dipolo induzido, são dipolos que têm um tempo de vida muito curto. Agora a gente vai falar de dipolos permanentes. Então, por exemplo, na molécula de ácido clorídrico, a gente já viu que pela diferença de eletronegatividade tem uma separação de cargas, dá origem a um dipolo elétrico molecular, e esse dipolo é permanente. Enquanto a gente tiver os dois unidos aqui, o dipolo vai existir. Agora, o que acontece quando essa molécula de ácido clorídrico aqui interage com a molécula de ácido clorídrico vizinho? A gente tem um cloro aqui com esse excesso de carga negativa, próximo de um hidrogênio com excesso de carga positiva. O que vai surgir aqui? Uma atração eletrostática, uma interação atrativa. Essa interação atrativa que gera coesão no líquido de ácido clorídrico, que faz com que essa molécula esteja grudada, esteja conectada à molécula vizinha e a outra molécula vizinha.
Então essa é a origem das interações do tipo dipolo-dipolo. Como se trata de um dipolo permanente, ela vai ter um valor de energia maior do que o que a gente discutiu anteriormente. Por último, as ligações mais fortes são ligações de hidrogênio, em alguns casos conhecido também como pontes de hidrogênio. Pode usar tanto uma notação quanto a outra. Elas são muito mais intensas porque elas se caracterizam por uma interação ainda mais forte. Um exemplo de composto que demonstra ligações de hidrogênio é a água. Então aqui a gente está representando diferentes moléculas de água. Aqui ó, a gente tem uma molécula de água, outra e outra. Qual que é a característica da ligação de hidrogênio? A gente tem a ligação ou a interação intermolecular entre um hidrogênio de uma molécula de água, vou até colocar aqui a molécula 1 e essa daqui é a molécula 2. Então, ó, o hidrogênio dessa molécula de água 1, ele tem um excesso de carga positivo pela diferença de eletronegatividade aqui. Na proximidade de uma outra molécula de água, ele vai sentir atração não só pelo excesso de carga negativa que tem aqui no oxigênio, pela diferença de eletronegatividade, mas também pela presença desse par de elétrons não ligantes. Esse par de elétrons aqui, ele não está fazendo ligação com ninguém, então ele está muito disponível para interações. Na presença desse átomo aqui com excesso de carga positiva, surge uma atração bastante expressiva entre um composto e outro. Essa atração entre moléculas distintas, atração intermolecular, que é relativamente forte, dá origem a um composto coeso, ou seja, essa molécula aqui está relativamente presa, grudada à molécula vizinha e assim por diante. Consequentemente, você precisa de mais energia para conseguir romper essa interação, que dá origem a substâncias com ponto de ebulição mais elevado. Então é tudo isso que a gente comentou aqui. Além disso, esse tipo de ligação de hidrogênio não acontece só para moléculas que contenham oxigênio, mas também flúor e nitrogênio. Qualquer composto que contenha esses elementos aqui, nas condições adequadas, na presença do hidrogênio com excesso de carga positiva, vai dar origem a ligações do tipo de hidrogênio. Aqui a gente está mostrando uma rede estrutural das moléculas de água ligadas no estado líquido. Então notem que a gente tem, para uma molécula individual, a gente tem a separação de cargas, que dá origem ao dipolo elétrico. Quando a gente compara moléculas vizinhas, elas estão conectadas uma à outra, ou de certa forma presas, através dessa ligação de hidrogênio. É isso que dá coesão para as moléculas, faz com que elas estejam líquidas à temperatura ambiente. Olha que interessante como isso daqui vai influenciar propriedades periódicas da temperatura de ebulição. Aqui a gente está mostrando a temperatura de ebulição de diferentes compostos que envolvem um certo não metal, por exemplo, carbono, silício, fósforo, cloro, com hidrogênio. Coisa que a gente chama de séries. Então, ó, a primeira série que a gente mostra aqui está associada com o grupo 4A. O grupo 4A é uma coluna da tabela periódica. Nessa coluna da tabela periódica a gente tem carbono. Se você olhar na tabela, você vai ver que embaixo do carbono tem silício. Embaixo do silício, germânio. E embaixo do germânio a gente tem o estanho. Então, ó, nesse eixo aqui, temperatura de ebulição do composto. Nesse eixo aqui, o período na tabela periódica. O período é em qual linha que ele está. Carbono está lá na segunda linha. Silício na terceira, quarta, quinta linha, assim por diante. Olha só, qual que é a tendência? Quando a gente, para esse caso aqui em particular, do grupo 4A, a gente tem uma tendência ascendente, ou seja, conforme aumenta o tamanho do átomo, aumenta a temperatura de ebulição. Isso faz sentido se você pensar que se um átomo é mais pesado, você precisa dar mais energia para ele conseguir escapar para a atmosfera. Pensando numa analogia simples, é a mesma coisa que você chutar duas bolas diferentes. Se você chutar uma bola
de futebol, você vai conseguir mandar ela para bem alto. Agora, se você chutar uma bola de boliche, por exemplo, você já não vai conseguir chutar ela tão alto. Então, esse é o princípio por trás desse crescimento gradativo aqui, sempre ascendente ao longo do período da tabela periódica. Agora, olha que interessante quando a gente passa para os outros grupos, 5A, 6A e 7A. O grupo 5A é o do nitrogênio, 6A é o do oxigênio, 7A o do flúor. Nesse conjunto aqui, a gente tem a tendência original, que a gente esperaria, ou seja, com o aumento do tamanho do átomo, aumenta a temperatura de ebulição, pelo fato que a gente comentou agora há pouco. Agora, essas moléculas aqui destoam completamente dessa tendência. Nota que a gente esperaria o quê? Que o NH3, até colocar a cor aqui do NH3, o que a gente esperaria? A gente esperaria isso daqui, né? Que o NH3 estivesse nessa posição. Só que, na verdade, ele não está nessa posição. Ele está lá em cima. O que faz com que o NH3 tenha uma temperatura de ebulição tão maior do que a que seria esperada por essa tendência? Justamente a possibilidade que ele tem de estabelecer ligações de hidrogênio. O NH3, a molécula de água, a molécula de ácido fluorídrico estabelecem ligações de hidrogênio que são ligações muito fortes. Consequentemente, é difícil romper essas interações. Você precisa de uma temperatura muito maior para romper essas interações, que é o que vai justificar o ponto de ebulição deles tão maior do que dos outros compostos aqui, que estabelecem apenas interações do tipo dipolo-dipolo. Certinho, pessoal? Então, isso é o que está envolvido na determinação de pontos de ebulição, pontos de fusão. E notem que, através dessa discussão, a gente conseguiu correlacionar várias coisas de química, eletronegatividade, geometria molecular, forças intermoleculares, para determinar propriedades físicas e químicas importantes dos compostos. Agora, uma outra propriedade que também é importante e tem a ver com isso que a gente está falando é a característica de dissolução. Dissolução significa o quê? Você conseguir dissolver um composto em outro composto. E aí, quando a gente fala de dissolução, talvez você se lembre do ensino médio daquela ideia de que semelhante dissolve semelhante. Lembra disso daí? A gente vai entender o que está envolvido nessa ideia de semelhante dissolve semelhante. Quando a gente fala semelhança, é semelhança de acordo com a polaridade, ou seja, moléculas polares têm uma tendência a dissolver bem moléculas polares. No caso da água e do etanol, por exemplo. Já moléculas apolares, como o tetracloreto de carbono, essa molécula aqui como um todo, o dipolo resultante aqui é zero, a molécula é apolar, dá origem a compostos apolares. Compostos apolares têm tendência a dissolver bem compostos apolares também, ou seja, por isso que você consegue misturar esse composto aqui com óleo, por exemplo, consegue dissolver um no outro. Se você misturar água e gasolina, por exemplo, você vai ver que não se misturam. Por quê? Porque a água é polar e a gasolina é apolar. Então, moléculas polares geram compostos polares que vão dissolver outros compostos polares. Moléculas apolares geram compostos apolares que vão dissolver outros compostos apolares. Além disso, moléculas polares, compostos polares, esse grupo aqui, vão dissolver também sólidos iônicos. Ou seja, o sal de cozinha, por exemplo, todo dia a gente acaba fazendo uma dissolução em casa. Quando você dissolve o sal de cozinha em água, você está dissolvendo um sólido iônico num composto polar. Então, semelhante dissolve semelhante. Para entender o que está por trás desse processo de dissolução, a gente elenca aqui 3 fatores. Lembrando que nem toda mistura gera dissolução, né? Por exemplo, se eu pegar um pedaço de giz, desses que a gente usa para escrever na lousa e jogar em água, esse giz não vai dissolver, embora ele seja um sólido iônico. Por que o giz não dissolve e o sal de cozinha dissolve? Esses 3 fatores ajudam a gente a explicar o que está envolvido. Para que a gente tenha dissolução, a gente precisa ter a formação de uma interação soluto-solvente. Por exemplo, quando eu adiciono sal de cozinha, o NaCl, na água,
é preciso que o NaCl interaja com essas moléculas de água. Para isso, você precisa romper parte das interações entre um sal de cozinha e outro sal de cozinha, ou seja, você precisa dissolver o cristal, o retículo cristalino. Além disso, se você vai formar ligações do tipo soluto-solvente, implica que parte do solvente perdeu interação com outra parte do solvente. Então, algumas moléculas de solvente rompem interações com outras moléculas de solvente para gerar essas novas interações. Então, esses são os 3 fatores envolvidos na dissolução. A gente tem que romper forças, alguma fração das forças soluto-soluto, romper alguma fração das forças solvente-solvente e produzir, formar interações desse tipo soluto-solvente. Cada um desses processos tem uma energia associada. Se a somatória das energias for favorável, for negativa, o processo é espontâneo como um todo. Vamos dar alguns exemplos aqui. Um exemplo de dissolução que acontece espontaneamente é de álcool em água. Álcool é o que? Etanol, tem essa estrutura molecular aqui, 2 carbonos e o grupo OH, que caracteriza um álcool. Antes da dissolução, o que você tem? Uma molécula de etanol interagindo com outra molécula de etanol. Essa interação pode ser através de forças de London, dessa cadeia carbônica com essa cadeia carbônica. Também ligações de hidrogênio e de polo. Aqui a gente tem o hidrogênio com excesso de carga positiva interagindo com um par de elétrons não ligantes do oxigênio de uma molécula vizinha. Isso caracteriza a ligação de hidrogênio, que é uma ligação relativamente forte. Por isso que o álcool é líquido à temperatura ambiente. Ele estabelece essas ligações relativamente fortes. Então, esse é o tipo de ligação que o álcool moléculas de álcool estabelecem entre si. Se a gente vai dissolver em água, vamos analisar qual que é o panorama para as moléculas de H2O. Então aqui a gente tem também interações do tipo dipolo e interações do tipo pontes de hidrogênio, entre esse hidrogênio aqui e o par de elétrons não ligante do oxigênio. Então aqui também existem ligações muito fortes. Quando a gente mistura um com o outro, o que a gente tem é a permutação dessas interações. A gente vai romper uma fração dessas interações, romper uma fração dessas interações aqui e formar novas interações entre moléculas distintas agora. Então entre a molécula de etanol e a molécula de água. O que acontece? A molécula de etanol tem o grupo OH, esse hidrogênio tem um excesso de carga positivo, interage com um par de elétrons não ligante da molécula de água vizinha. Então notem que agora a interação intermolecular é entre moléculas distintas, moléculas diferentes. Então tem uma série de interações que podem ser formadas do tipo dipolo, que são essas aqui identificadas aqui, e ligações do tipo hidrogênio, esse hidrogênio conectado, esse hidrogênio aqui da molécula de água conectada, ou esse hidrogênio da molécula de álcool ligado ao oxigênio aqui da molécula de água vizinha. Nota que são uma série de ligações de hidrogênio que podem ser formadas aqui, um número maior do que a gente tinha anteriormente. Qual que é o balanço que a gente tem que fazer? A gente tem que romper essas interações, então isso consome energia, e no processo serão formadas essas interações que liberam energia. Se a energia liberada aqui no processo como um todo superar a energia que foi necessária para romper essas interações, o processo é espontâneo. E nesse caso é o que acontece para a interação entre água e álcool. No caso da dissociação, a gente tem uma complexidade a mais. É uma dissolução acompanhada de separação de carga, separação de íons. Para quem que ela vai acontecer, então? Para compostos iônicos, compostos que contêm íons na sua estrutura. Por exemplo, sal de cozinha, cloreto de sódio, KCl, sulfato de sódio, nitrato de potássio. E ela vai acontecer também para alguns ácidos covalentes fortes. Também acontece para os fracos, mas numa menor extensão, numa menor quantidade. Por exemplo, ácido nítrico, sulfúrico, fosfórico e clorídrico. Na hora que você dissolve esses compostos em água, eles dão origem a H+, cloreto menos, H+, sulfato 2- e assim por diante. Ou seja, você tem uma separação de cargas quando adiciona esses compostos em água.
São ácidos conhecidos como ácidos de Bronsted, que geram H+, quando dissolvidos em água. Essa é a característica desses ácidos. De novo, que está por trás da dissociação, os mesmos três fatores, a gente tem que romper interações soluto-soluto, que são as interações do tipo Na+Cl-. A gente vai romper interações entre moléculas de solvente, água com água, e formar novas interações do tipo soluto e solvente. Se a somatória das energias aqui for favorável, o processo é espontâneo, vai acontecer normalmente. Por exemplo aqui, molécula de NaCl, cloreto de sódio. Antes de você ter a dissolução dele em água, a gente tem a presença do retículo cristalino, que é muito estável. Você precisa de energia para romper a interação entre o sódio mais e o cloreto menos vizinho. Mesma coisa para a molécula de água, ela tem interações do tipo hidrogênio, dipolo, que são interações bastante atrativas também. Você tem que romper essas interações para que uma molécula de água esteja habilitada a interagir com uma molécula de sódio mais. Quando a gente tem a dissociação, implica a separação das cargas, então o sódio mais e o cloreto menos já não estão ligados entre eles, mas se estabelece um novo tipo de interação entre os íons, o sódio mais e as moléculas de água vizinhas. Então notem que foram rompidas interações soluto-soluto, solvente-solvente, e se formou novos tipos de interações do tipo soluto-solvente. Agora olha que interação, que interessante aqui, a conformação da molécula de água. O sódio ele tem uma carga positiva, certo? Então a tendência é os oxigênios, que têm um excesso de carga negativa, ficarem voltados para o átomo de sódio. Por isso essa camada aqui, que a gente chama de camada de solvatação, ela tem os hidrogênios voltados para o lado de fora, no caso da solvatação para um cátion. E aqui na solvatação de um ânion, que tem um excesso de carga negativa, os hidrogênios que têm um excesso de carga positiva tendem a ficar na direção do ânion. Então nesse caso aqui o oxigênio vai ficar na ponta externa. Se a soma dessas interações aqui for mais favorável do que as interações que a gente tinha anteriormente, esse processo é estável, é favorável, vai acontecer espontaneamente. Beleza, pessoal? Isso é o que está então associado com a dissolução de sais. Na próxima aula a gente traz mais alguns detalhes dessa dissolução, com valores de energia e tudo mais. Chamo a atenção de vocês para esse vídeo. Assim como você tem o processo de dissolução, que está associado à separação dos íons, a gente tem também o processo de cristalização, quando essa camada de água aqui vai embora, por exemplo, e os íons que estavam afastados voltam a se unir, dando origem ao retículo cristalino. Isso acontece, por exemplo, quando a gente aquece uma solução que tem cloreto de sódio. Eventualmente você consegue ver cristais se formando lá. Tem um vídeo do YouTube que é muito interessante, mostra esse processo bem direitinho, vale a pena dar uma olhadinha nele. Beleza, pessoal? Esse é o conteúdo da aula de hoje. Até uma próxima e se cuidem!